A maioria desses pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno parece inalcançável, mas um deles é Betelgeuse, uma estrela tão grande e próxima que pode ser vista a olho nu. Para encontrá-la, localize os 3 primeiros pontos grandes no cinturão de Órion. Uma estrela avermelhada à esquerda é Betelgeuse. É uma das mais brilhantes que podemos ver da Terra e está a apenas 640 anos-luz de distância. Betelgeuse era uma estrela branca azulada do tipo O, um dos mais quentes que existem. Era extremamente quente, atingindo temperaturas de cerca de 50.000 graus Celsius. Embora isso tenha sido no passado, agora ela é uma idosa e esfriou para apenas 3.200 graus. As estrelas branco-azuladas são absolutamente maciças e queimam de forma incrivelmente brilhante porque têm muito combustível de hidrogênio. Mas há um preço a pagar por essa glória. Elas gastam seu combustível muito rapidamente. À medida que envelhecem, se transformam em gigantes vermelhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Betelgeuse. Ela queimou todo o seu hidrogênio e começou a gastar hélio. Isso fez com que suas camadas externas inchassem como um balão, transformando-a em uma supergigante vermelha e tornando-a uma das maiores estrelas existentes. Agora, ela tem mais de 1,1 bilhão de quilômetros de diâmetro. Atualmente, é cerca de 1000 vezes maior que o nosso Sol. Se Betelgeuse o substituísse, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, e sua atmosfera quase alcançaria Saturno. Mas algo estranho está acontecendo. Betelgeuse está girando muito mais rápido do que deveria para uma estrela de seu tamanho. Espera-se que as enormes como essa rodem lentamente, mas de repente ela começou a girar a uma velocidade de cerca de 5 km por segundo. Graças aos potentes radiotelescópios, sua superfície vermelho-alaranjada pode ser vista em detalhes. Foi assim que descobrimos que ela muda seu brilho com frequência. Às vezes cintila muito intensamente e depois fica muito fraca. Isso acontece a cada 400 dias aproximadamente. Recentemente, um telescópio chamado ALMA, composto de muitas antenas trabalhando juntas como uma só, mostrou que a superfície de Betelgeuse parece estar se movendo de forma desigual. É como se um lado estivesse vindo em nossa direção e o outro se afastando. Mas tudo isso pode ser um truque de luz. Betelgeuse não é tão lisa quanto o nosso Sol. Em vez disso, é muito volumosa. Sua superfície é como um caldeirão fervente. Está borbulhando e se agitando de forma incrivelmente intensa. Imagine plumas gigantescas de gás quente saindo de seu núcleo, alcançando a superfície e depois desaparecendo de volta para dentro. E essas bolhas são maiores não apenas do que o Sol, mas também do que toda a órbita da Terra ao redor dele. Essas bolhas também sobem e descem muito rapidamente, mais até do que uma espaçonave. E talvez isso engane nossos telescópios, fazendo-os ver que ela gira mais velozmente do que de fato acontece. Alguns astrônomos também acham que Betelgeuse pode ter engolido outra estrela, o que lhe deu um impulso de rotação. Porém, são apenas teorias. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Betelgeuse escureceu mais uma vez, desta vez de uma forma bastante inesperada. O mais interessante é que isso foi descoberto usando um satélite meteorológico. Um comum tinha dificuldade em ver a estrela claramente por causa da atmosfera da Terra. Então, a opção foi pôr um satélite que normalmente monitora o clima da Terra, mas que também pode tirar fotos do espaço. Como mencionamos, a estrela geralmente clareia e escurece a cada 400 dias. Mas recentemente, de repente, escureceu 2,5 vezes mais do que nunca. Esse evento recebeu o nome de O Grande Escurecimento. A primeira teoria dizia que Betelgeuse esfriou e espirrou uma grande quantidade de material, criando uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão dela, fazendo com que parecesse muito mais fraca do que o normal. Também notou-se algo estranho acontecendo com essa poeira. Ela começou a se comportar de forma diferente, o que pode ser um sinal de que algo no interior de Betelgeuse estava causando problemas. O ciclo de brilho e escurecimento dela agora se dá mais rapidamente, em apenas 200 dias em vez de 400. E para aumentar o mistério, na primavera de 2013, ela começou a brilhar ainda mais do que normalmente em seu pico. Por que isso é assustador? Porque Betelgeuse pode estar se preparando para seu grande final, e isso não seria muito bom para a Terra.
Podemos estar à beira de uma supernova. Quando estrelas maciças como Betelgeuse ficam sem combustível em seus núcleos, elas começam a queimar elementos diferentes como carbono, oxigênio e silício. Por fim, acabam tendo ferro em seus núcleos. Nesse momento, tudo muda. A adição de hélio ao ferro não produz energia como outras reações. Em vez disso, absorve energia. Isso faz com que o núcleo da estrela entre em colapso, levando ao que é chamado de supernova de colapso do núcleo, um show espetacular e de tirar o fôlego. As supernovas são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, mas uma de Betelgeuse seria especial. Por estar relativamente perto de nós, seria tão brilhante que poderíamos vê-la mesmo durante o dia. Quando isso acontecer, Betelgeuse brilhará tanto quanto uma lua cheia, mas toda essa luz estará concentrada em um ponto. Por cerca de 2 meses, ficará tão brilhante que será possível ler um livro apenas com a luz da supernova, mesmo que se apague toda a iluminação da cidade e o céu esteja limpo. A ideia de testemunhar a explosão de Betelgeuse como uma supernova é realmente emocionante. Afinal de contas, a última vez que uma estrela se transformou em supernova em nossa galáxia foi na época de Johannes Kepler, há mais de 4 séculos. Esse evento, conhecido como SN 1604, ou supernova de Kepler, deslumbrou o céu por semanas. Mas não fique muito animado ainda, não temos certeza de quando exatamente isso vai ocorrer. Um estudo afirma que a estrela pode estar em sua fase de queima de carbono. Se estivermos perto do fim desse estágio, então ela poderá explodir muito em breve, durante as próximas dezenas de anos. Mas é quase impossível determinar isso, porque durante essa última fase, a estrela quase não muda. Embora Betelgeuse esteja perto o suficiente para estudarmos sua superfície, não podemos espiar dentro de seu núcleo para ver o que realmente está acontecendo ali. É bem possível que estejamos no início da fase de queima de carbono, e nesse caso, talvez tenhamos de esperar mais 1000 anos antes da explosão. Outro estudo afirma que ela pode ter menos de 300 anos de combustível em seu núcleo. Dizem que Betelgeuse é conhecida por se expandir e contrair regularmente, e seu padrão de pulsação sugere que ela é muito maior do que pensávamos anteriormente. Isso sugere que a estrela está mais adiantada em seu ciclo de vida e mais próxima de se tornar uma supernova. Outras suposições vêm de observações de estrelas semelhantes. Por exemplo, acredita-se que uma delas em nossa galáxia, chamada VY-CMA, esteja mais próxima de se tornar uma supernova. Ela vem escurecendo constantemente no último século, ao contrário da relativamente estável Betelgeuse, que se estivesse prestes a entrar em supernova, escureceria de forma constante e muito rápida. Além disso, registros históricos sugerem que, há cerca de 2000 anos, as pessoas viam Betelgeuse como amarela, não vermelha. Se esse for o caso, talvez estejamos em seus primeiros últimos dias, afinal. Em outras palavras, não temos ideia se ela se tornará uma supernova amanhã ou daqui a 1000 anos, só temos que esperar para ver. Mas digamos que isso se dê amanhã. O que acontecerá conosco? A supernova 1987 na Grande Nuvem de Magalhães mostrou que os efeitos podem ser tão fortes que podemos senti-los mesmo a distâncias muito grandes. A Grande Nuvem de Magalhães está a quase 170 mil anos-luz de distância e ainda assim detectamos a radiação. É um pouco difícil dizer exatamente qual é a zona de perigo. Uma estimativa aproximada pode ser de cerca de 100 anos-luz. Felizmente, Betelgeuse não representará nenhum perigo para os seres humanos. Ela está a centenas de anos-luz de distância e sua supernova não nos influenciará de forma alguma. Poderemos apreciar a beleza do evento sem nenhum dano. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho.
A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a segunda estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a segunda estrela visível mais brilhante, depois de Sirius ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto.
porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10 mil anos antes. Muitos astrônomos pensam que Hawkes já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. O Incrível tem o prazer de anunciar o primeiro vídeo de um mapa estelar secreto recentemente descoberto e que tem grande significado e relevância histórica.
Estamos apresentando a você o Arqueoastronomia. Inteligentemente escondido nas estrelas do hemisfério sul, esse mapa é anterior a qualquer um dos primeiros estelares publicados pelos exploradores holandeses ou ingleses dos séculos 16 e 17. Imagine que ele serviu como um guia de navegação para as expedições navais do início do século 16 no Império Espanhol abaixo do Equador. Também forneceu as localizações geográficas dos recursos naturais do Novo Mundo. Se alguma coisa era secreta naquela época, esse mapa estelar com certeza recebeu essa designação. Quando acima do equador da Terra, os navegadores usavam a Estrela do Norte como guia. Localizada quase diretamente acima do Polo Norte, a Polaris continua sendo a única estrela imóvel no céu, enquanto a Terra gira durante a noite. Fotografias em time delay que focam nela mostram trilhas das estrelas circumpolares, enquanto a do Norte permanece praticamente no mesmo local. Acima do Equador, ela é um guia certeiro para o Norte. A altura ou altitude em que se enxerga a Polaris acima do nível da água informa a latitude acima do Equador. Mas, na metade de baixo do planeta, a Estrela do Norte não é visível, e ali não existe a Estrela Polar Sul. À medida que a expedição de navios espanhóis se aproximava do Equador, a Estrela do Norte continuava a cair cada vez mais atrás da popa deles. Tornou-se evidente para os marinheiros espanhóis e portugueses que a Polaris logo desapareceria abaixo das ondas e não seria mais visível para guiá-los. Eles ficavam ansiosos, navegando por águas desconhecidas sem algo para se guiar. Foi quando criaram a primeira constelação do mapa estelar secreto do hemisfério sul, Crux, o Cruzeiro do Sul. Uma constelação brilhante aparecendo em frente à proa de seus navios lhes deu confiança de que tinham um guia de navegação para sua jornada para o sul. O Crux é retratado nas bandeiras de vários países subequatorais do hemisfério sul: Nova Zelândia, Austrália, Samoa e Papua Nova Guiné, todos no Pacífico Sul, assim como o Brasil no Atlântico Sul. Essas localizações geográficas muito diferentes são essenciais para desvendar discrepâncias entre as constelações modernas e o mapa estelar secreto, como veremos em breve. A segunda constelação criada pelos marinheiros em seu mapa estelar secreto era pelo menos tão necessário quanto o Crux, mas muito menor e mais fraca, minúscula na verdade. Formada por apenas algumas estrelas fracas, a constelação de Musca, a Mosca, foi uma descoberta bem-vinda para os marinheiros, no mínimo tão bem-vinda quanto o Cruzeiro do Sul. O hemisfério celestial sul contém muito mais estrelas do que o norte. Está literalmente cheio delas, porque nosso Sol está um pouco acima do meio do disco da Via Láctea. Quando as pessoas que vivem acima do Equador olham para cima, veem a Via Láctea. As do hemisfério sul olham para o disco da galáxia e enxergam muito mais estrelas, nebulosas planetárias e galáxias companheiras da Via Láctea, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. É por isso que a astronomia do hemisfério sul contém muitos dos telescópios e observatórios mais novos, maiores e mais poderosos. Há muito mais para ser observado nessa parte de baixo. Por que então, entre a vasta multidão de estrelas no céu do sul, a fraca constelação Musca é tão importante? Por que os marinheiros colocariam isso em seu mapa estelar secreto logo abaixo do Cruzeiro do Sul? Porque se uma mosca pica alguém em um navio, significa que as notícias são boas. Uma mosca só pode indicar que a Terra está próxima. E depois de partir da Espanha, Terra era uma visão muito bem-vinda. A próxima constelação colocada no mapa estelar secreto está a bombordo do navio. Apontando para o sul, o lado bombordo, ou esquerdo, seria o leste, em direção ao arquipélago de ilhas ao largo da costa do Brasil. A terceira constelação é menor e fraca, Camaleão, que serviu como um código secreto para as expedições futuras. Significa não vá lá. Bom, ok, a não ser que queira camaleões para o jantar. Não há muita coisa lá, nada de recursos naturais. A constelação do Camaleão é um sinal de não vá. Não se deixe enganar por essas ilhas. Elas são principalmente estéreis. Vá para este bordo, onde fica o continente. Outro sinal de não vá mais a leste de Camaleão é Volans, o peixe voador, que não vale a pena na mesa de jantar. Mantenha em direção ao sudoeste. Agora, à medida que seguimos pela costa, podemos começar a sobrepor o mapa estelar secreto na América do Sul. Quando fazemos isso, encontramos imediatamente uma anomalia, a constelação Apus, a ave do paraíso. Ela não combina com a América do Sul. As aves do paraíso são nativas das ilhas do Pacífico Sul e não da América do Sul. Vamos ver, enquanto continuamos nossa jornada pelo continente, seguindo o mapa estelar desenvolvido pelos marinheiros espanhóis e portugueses, que muitas aves são retratadas em vários locais. Portanto, a constelação Apus está devidamente localizada no continente da América do Sul como uma ave visivelmente bonita, mas não uma do paraíso. Talvez os marinheiros tenham visto um crejoá, ou talvez um entufado baiano, ou qualquer outro tipo de papagaio colorido.
Ou quem sabe, ainda mais provavelmente o Quetzal de Pontas Brancas que vive na Venezuela e na Guiana. De qualquer forma, Apus denota uma ave com um habitat florestal, um recurso natural valioso para o Império Espanhol explorar. Navegando entre Camaleão e Apus, os navios espanhóis abraçaram a costa da grande massa de terra da América do Sul. Passando pela foz do então sem nome Rio Amazonas, os marinheiros marcaram o local com a constelação de Hidros, a cobra d'água, um ícone claro do que a Amazônia tinha a oferecer. Cabo Branco marca o ponto de terra mais oriental do continente sul-americano. Há um prato mais saboroso no céu e no mar ao largo de suas margens, o dourado, uma iguaria ainda hoje nos menus de restaurantes portugueses de luxo. Um valioso recurso marinho, o dourado com certeza é melhor do que camaleões e peixes voadores para o jantar, e que as rações de carne de porco salgada dos navios. O tucano é o próximo pássaro em nosso mapa estelar, enquanto o navio desce a costa do que hoje é chamada de corrente oceânica brasileira. A presença de tucano neste local, comparável à Argentina, indica o recurso natural de nozes e frutas. Em seguida está a constelação de Fênix, uma ave imortal da mitologia clássica. Ela sobe de chamas que consomem tudo e renasce. Nossos marinheiros nesse momento navegaram mais ao sul do que qualquer europeu já havia ido. Seu destino eram as Ilhas das Especiarias, perto da Índia, e desviaram muito da rota. A paisagem ficou assustadora. Tierra del Fuego, a Terra do Fogo, com vulcões ativos vomitando lava derretida. Em cima, auroras nunca antes vistas iluminaram o céu noturno com cortinas ondulantes de vermelho, verde e azul. A corrente se voltou contra eles e ficou fria. Os navios lutaram para navegar pelo Estreito de Magalhães, a porta de entrada para o Pacífico. A constelação de Fênix representa sua entrada bem-sucedida no Pacífico e a tão esperada virada para o norte. Eles saíram da Terra do Fogo e se sentiram renascidos quando finalmente conseguiram apontar para o norte. E é aqui que todos os mapas estelares publicados desde 1603 colocam a constelação de Grou. Mas esse Grou não é um pássaro Grou que não vive na América do Sul. É hora de esclarecermos o mistério das constelações confusas. Apus não é uma ave do paraíso. Grou não é um Grou. E vamos ver que Pavo não é um pavão. Todas as constelações confusas são um produto de um mapa estelar publicado pelo cartógrafo holandês Petrus Plancius, que viveu entre 1552 e 1622, baseado em observações celestes feitas por Peter Kaiser na ilha de Madagascar. Ela foi descoberta por uma expedição portuguesa de 13 navios em 1500 e visitada frequentemente por veleiros portugueses nos séculos subsequentes. Parece que Peter Kaiser pode muito bem ter conhecido um marinheiro português que lhe falou das constelações do Hemisfério Sul, que foram desenvolvidas pelos marinheiros espanhóis e portugueses a bordo das expedições espanholas ao redor da América do Sul, nosso mapa estelar secreto. Embora não haja evidências para apoiar essa afirmação, ela explica a confusão na identidade das constelações. Elas são realmente pássaros sul-americanos, como em nosso mapa estelar secreto, e não das Índias Orientais, como em todos os mapas estelares oficiais modernos. Grou não é um Grou, e sim um flamingo. Flamingos moram no Chile. Os marinheiros subindo a costa oeste da América do Sul viram essas aves. Essa mesma constelação que é chamada de Grou hoje foi chamada de Phoenicopterus no início do século XVII. Essa é uma palavra em latim que significa flamingo. Grou é um flamingo. Um equívoco semelhante ocorre com a constelação Pavo, ou pavão em mapas estelares modernos. Essa palavra em latim corresponde a pavão, que também não vive na América do Sul. Sim, ele é nativo do Pacífico Sul. No entanto, a palavra pavo em espanhol significa peru. E sim, perus vivem na Espanha. Uma ave notável do Peru é o condor, a maior voadora do mundo. A constelação de Pavão é um condor, que é muito mais parecido com um peru do que com um pavão. A presença de condores significa que a carne é de caça em terra. Estamos agora no Equador novamente, tendo navegado pela costa oeste da América do Sul, e há a constelação de Índio, o rio para a Índia. A corrente equatorial do Sul atravessa o Pacífico naquele local. Esse é um mapa estelar secreto em sua totalidade. Certifique-se de estocar limas em Lima, capital do Peru. É uma longa viagem pelo Pacífico e as limas serão uma fonte de vitamina C para se manter saudável durante a viagem. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro.
Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado, talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja-avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe.
Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses dois planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela no sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul. Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não? Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas.
E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho. Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que, às vezes, brilha, cintila e pisca tanto.
que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Flagra! Parece que duas estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos. O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As duas estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas duas estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância. Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as duas. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41 mil graus Celsius. A princípio parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário. Há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova, ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600 mil anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A.
Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tandem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central. Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G, e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro. E pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre 2 estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos. Ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos. Não podemos ver isso a olho nu, estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida. Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio. E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha. Betelgeuse, uma supergigante vermelha. Essa bola de plasma fervente é uma das maiores estrelas da nossa galáxia e uma das mais brilhantes. É cerca de 500 vezes maior que o Sol, mas está pulsando, aumentando e diminuindo. No seu auge, torna-se
800 vezes maior que o seu tamanho médio. Se ela fosse um balde, acomodaria cerca de 300 milhões de sóis, mesmo que seu peso seja apenas 17 vezes maior. E aqui, a cerca de 500 anos-luz de distância, está a Terra. Lançamos a nossa nave espacial mais rápida que a luz e partimos em nossa jornada para Betelgeuse. Alguns segundos e já viajamos 390 mil quilômetros. Agora estamos perto da Lua. São 9 viagens e meia ao redor da Terra. Um foguete espacial tradicional levaria 3 dias para chegar aqui. Estamos perto de Marte agora. O voo para o planeta vermelho geralmente leva cerca de 7 meses. Vários rovers estão trabalhando aqui agora. Assim como o primeiro drone voador, o Ingenuity. A superfície marciana é 3 vezes menor que a terrestre. O planeta também é 10 vezes mais leve. As pessoas esperam construir uma colônia humana aqui em breve. Pouco depois de lá, temos que nos esquivar constantemente das rochas espaciais. Este é o cinturão de asteroides. Contém detritos e objetos espaciais de diferentes tamanhos e formas. O maior deles é Ceres. Sua superfície é um pouco maior que a área da Argentina e seu peso é de cerca de 1% da Lua. O peso total de todo o cinturão de asteroides é 25 vezes menor que o da Lua. Em seguida, passamos pelos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, os maiores planetas do Sistema Solar. Também são os mais pesados, mesmo que não tenham uma superfície sólida. Então passamos por Urano e Netuno. Eles são chamados de gigantes do gelo. E bem no limite do Sistema Solar vemos Plutão, já considerado um planeta, mas agora nem está nessa lista. Depois disso, estamos a 7 bilhões de quilômetros de distância da nossa casa. A sonda espacial New Horizons levou cerca de 9 anos para chegar aqui. Aperte o cinto, estamos acelerando e passando pelo cinturão de Kuiper. Há muitos asteroides e blocos de gelo aqui. Esses são alguns dos materiais de construção mais antigos do nosso Sistema Solar. Bilhões de anos atrás, nosso mundo inteiro parecia uma nuvem desses asteroides. Estamos viajando pelo espaço escuro e alcançando o limite do Sistema Solar, a heliosfera. Todo esse tempo, estamos nos movendo com o vento solar, mas agora ele começa a desacelerar. Colide com o vento interestelar e esquenta. É chamado de choque de terminação. A sonda espacial Voyager 1 chegou a esse ponto em dezembro de 2004. Estamos nos mudando para a região onde a heliosfera termina e o espaço interestelar começa. Trata-se da heliopausa. Em 2012, a Voyager cruzou esse limite e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Mas a mensagem da Voyager relatando esse evento veio à Terra quase um ano depois por causa da enorme distância. Levou 35 anos para a Voyager 1 viajar até aqui. E aqui está ela. A sonda é tão longa quanto um carro e tem o mesmo peso que 2 motocicletas. Você percebe uma placa de ouro no casco dela? É uma mensagem da humanidade para civilizações em potencial por aí. Tem fotos das paisagens da Terra, gravações da fala humana e nosso DNA. A partir de 2021, a Voyager vai estar em funcionamento por 43 anos. A sonda viajou 22 bilhões e meio de quilômetros. Isso equivale a 152 distâncias Terra-Sol. E ainda está percorrendo o espaço a 61 mil quilômetros por hora. Ainda estamos nos aproximando da estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. É a Próxima Centauri. Estamos tão longe de casa que até mesmo a luz precisa de mais de 4 anos para percorrer essa distância. Se usássemos um foguete tradicional, a viagem levaria 73 mil anos. A razão pela qual queríamos chegar aqui foi por causa de um planeta semelhante à Terra, chamado Próxima Centauri b. É 10% maior que a Terra e um pouco mais pesado. Encontra-se na zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que a água pode existir no planeta em seu estado líquido e que a vida pode se formar aqui. Mas a própria estrela, ocasionalmente, produz erupções. Recentemente, seu brilho aumentou quase 1000 vezes. Durante esse tempo, emitia tanta radiação que, mesmo que houvesse algumas formas de vida no planeta, elas provavelmente deixariam de existir. Estamos agora a mais de 8 anos-luz da Terra. A estrela mais brilhante do nosso céu noturno é Sirius. É tão brilhante que você pode vê-la mesmo durante o dia. Mas, na verdade, existem 2 delas, Sirius A e B. Elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum e estão se movendo em direção ao nosso Sistema Solar a quase 8 km por segundo. Isso é o mesmo que a velocidade máxima de um supercarro topo de linha na Terra. Pode colocar os pés no chão.
chegamos a um planeta potencialmente habitável a 39 anos-luz da Terra. TRAPPIST-1d. Sua estrela hospedeira é uma anã branca. Ela é fria e 10 vezes menor e mais leve que o Sol. Tem 7 planetas ao seu redor, mas TRAPPIST-1d é o mais semelhante à Terra. É apenas 30% menor e 3 vezes mais leve. Mas tem uma superfície rochosa e temperatura de 9 graus. Você se sentiria confortável aqui usando uma jaqueta. Pode ter uma atmosfera, montanhas, mares e oceanos. O que significa que o planeta pode ser adequado para uma colônia humana. Mas levaria cerca de 677 mil anos para chegar aqui usando foguetes tradicionais. E aqui está o nosso objetivo final, Betelgeuse. Levaria quase 8,7 milhões de anos para viajar da Terra para cá em uma nave espacial atual. Essa estrela é tão grande que nossa nave parece um grão de areia em uma praia gigante. Temos que voltar no tempo para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro havia uma bela nebulosa, ou seja, uma nuvem de poeira e detritos espaciais multicoloridos. Então, começou a encolher sob seu próprio peso. No núcleo da nebulosa, uma reação nuclear começou. Bum! E a estrela nasceu. No começo, Betelgeuse era muito grande e quente, mas não se expandiu e permaneceu estável. Vamos olhar no coração dela. As reações nucleares no núcleo criam muito calor e energia. Essa energia produziu a força que empurra as paredes da estrela por dentro e faz com que ela se expanda, mas ao mesmo tempo é muito pesada. É por isso que a gravidade a empurra por fora. Se essas duas forças estiverem equilibradas, a estrela permanecerá estável. Mas com o passar do tempo, ela fica sem combustível, hélio e hidrogênio. É quando os elementos mais pesados no núcleo se juntam à reação nuclear. Ao queimarem, liberam mais energia e calor do que a gravidade pode suportar. E a estrela começaria a se expandir. É isso que está acontecendo com Betelgeuse agora. Já é tão grande que, se você colocá-la no centro do nosso sistema solar, seus limites encostariam no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E continuará a se expandir até esgotar completamente seu combustível. Então a gravidade vencerá. A estrela encolherá de tamanho e, em seguida, uma enorme explosão acontecerá. A explosão de supernova será tão ofuscante que Betelgeuse brilhará mais do que a Lua no céu noturno. Felizmente, a Terra está muito longe para que essa explosão cause qualquer dano às pessoas. Um forte fluxo de matéria que será injetado do local da explosão não chegará ao sistema solar até 6 milhões de anos depois. Ainda assim, o vento solar interromperá esse fluxo. Então estaremos seguros. É provável que Betelgeuse exploda a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Mas alguns cientistas dizem que isso não acontecerá nos próximos 100 milênios. De volta ao momento antes da explosão da Betelgeuse. Pode haver outro cenário, mais interessante. A gravidade pode comprimir o núcleo maciço da estrela com tanta força que um buraco negro aparecerá em seu lugar. Buracos negros são os objetos mais pesados do universo. Eles têm uma força gravitacional incrível. Mesmo a luz não consegue escapar da armadilha gravitacional deles. O da Betelgeuse começará a se alimentar da poeira cósmica e o que resta da estrela. Todos esses detritos e luz de outras estrelas ficarão congelados perto do horizonte de eventos do crescente buraco negro. Pela primeira vez na história, poderemos assistir ao nascimento desse objeto misterioso. Mas na realidade, Betelgeuse é muito leve para se tornar um buraco negro. Muito provavelmente, após a explosão, ela se transformará em uma anã branca, que desaparecerá gradualmente até se tornar invisível.